meu querido oitavo ano do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberano de História, aqui para mais uma videoaula exclusiva para vocês. Hoje vamos falar sobre o imperialismo estadunidense na América Latina. Professor, o que é imperialismo? Vocês já viram aquele filme do Harry Potter, já leram os livros? Tinha uma maldição imperdoável chamada Imperium. Quando você lançava o Imperium, você controlava o outro indivíduo. Então, quando eu falo de imperialismo, eu estou falando de uma nação controlando outra nação. É um processo de interferência política e econômica de um país sobre outro país. Ou seja, os Estados Unidos vão aplicar uma política externa imperialista sobre a América Latina. Ah, professor, os Estados Unidos são o único país imperialista? Não, nesse mesmo momento que o imperialismo norte-americano está se desenvolvendo no século XIX e depois no século XX, e permanece até hoje se desenvolvendo, países da Europa também estão aplicando práticas imperialistas, assim como o Japão estava aplicando práticas imperialistas na Ásia também. Bacana? Então, o imperialismo não é exclusividade dos Estados Unidos, é uma prática realizada por potências mundiais. Bacana? Só que quando eu falo do imperialismo europeu, ele ocorre sobre a África e sobre a Ásia. O imperialismo norte-americano ele vai se concentrar muito na América Latina. Óbvio, ele também se expande na África e na Ásia, sobretudo ali, né, na região do Japão, mas ele tem um caráter todo especial aqui para a América Latina. O que acontece? Os norte-americanos, né, os estadunidenses, eles enxergavam, e ainda enxergam em certa parte, os latinos enquanto indivíduos inferiores, né, como sistemas políticos atrasados, infantis ainda, que necessitam de um amadurecimento. E quem será que vai levar essa civilização a esses povos? Sim, os Estados Unidos se colocam nesse papel. Então o imperialismo ele parte de uma ideia em que os Estados Unidos estão à frente, acima das nações da América Latina e, portanto, eles devem interferir nessas nações, sempre bebendo daquele caráter religioso que nós já estudamos, do destino manifesto, ou seja, aquela ideia de que eles são um povo escolhido por Deus para dominar a América. E dominar a América significa interferir politicamente e economicamente na América de acordo com os interesses dos Estados Unidos da América. Então, com base nesse destino manifesto, nós temos em um primeiro momento, né, a famosa doutrina Monroe. A doutrina Monroe surge no contexto do início do século XIX, após o Congresso de Viena na Europa, que previa, né, uma certa interferência aqui na América após o período napoleônico. Os Estados Unidos claramente falam, não. América para os americanos. É o que sintetiza a ideia da doutrina Monroe. Ou seja, os Estados Unidos estão dando um recado à Europa, parem de interferir na América. A América é para os americanos. Mas que americanos são esses? Os estadunidenses, né? Os americanos dos Estados Unidos, que querem interferir e controlar a América Latina. Então, a doutrina Monroe faz parte desse aspecto aí de expansão das ideias dos Estados Unidos e do controle político e econômico sobre a América Latina. Óbvio que esse processo de expansão ele se dá de várias formas. Por exemplo, através da política do Big Stick, ou seja, a política do grande porrete, vão interferir militarmente na América Latina, utilizando como base a ideia de que eles querem proteger e levar a democracia. Só que isso envolve uma série de interesses econômicos, como a interferência no Panamá, na Guerra de Independência do Panamá, que vai dar aos Estados Unidos o controle da navegação, ali, da construção e depois da navegação do Canal do Panamá, por exemplo, ou das guerras dos Estados Unidos contra a Espanha, que vão culminar na independência de Cuba e Porto Rico, mas que vão tornar essas regiões dependentes dos Estados Unidos. Cuba com a Emenda Platt, que dava poder de interferência dos Estados Unidos sobre a política cubana, que vai acabar em 1959 com a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, e indivíduos como Che Guevara, Raul e outros, né? E a independência de Porto Rico, que vai transformar Porto Rico num protetorado norte-americano. Né? Até hoje, Porto Rico ele é um estado associado dos Estados Unidos, tem certa autonomia política, mas sofre interferência direta dos Estados Unidos da América. Então vocês estão percebendo aí que os Estados Unidos vão interferir de várias formas na América Latina, através de guerras, né? Política do Big Stick, também uma política da boa vizinhança, como fez com o Brasil, por exemplo. O Walt Disney veio no Brasil, criou um personagem brasileiro, Zé Carioca, ou seja, você aproxima essas culturas e, obviamente, impõe seus valores e negocia.
Bacana? Então esses são aspectos aí do imperialismo estadunidense. Então lembrando, base, destino manifesto, um povo escolhido por Deus para dominar a América. Vão utilizar da doutrina Monroe, América para os americanos, não querem os europeus interferindo na América, porque a América é o território de interferência dos Estados Unidos. Vão utilizar da força como a política do Big Stick, o grande porrete. Vão interferir militarmente em quem não vai obedecer. E também da política da boa vizinhança. Vou estreitar laços, aproximação, utilizando o cinema como parte dessa estrutura, por exemplo. Também os Estados Unidos, vocês vão estudar isso no 9º ano, por exemplo, vão interferir na América Latina através de golpes políticos, que vão dar origem a ditaduras militares ou civis militares, mas isso é assunto lá para o 9º ano. Bacana, galera, fechamos aqui essa parte de imperialismo, dessa interferência política e econômica dos Estados Unidos na América Latina. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.